Witherstorm, a encarnação do fim do mundo. Mod maneiro, curto. Nossa, acho que deve ser o mod que eu mais joguei na minha vida, assim, mano. Tipo assim, de Minecraft mesmo, acho que foi o que eu mais joguei. Vamos lá, vídeo do Viral Quest. Deixa eu me inscrever no canal dele. Vamos Eu lá. já joguei muito Minecraft nessa vida, e uma coisa que eu posso te dizer que eu adorava fazer era acionar o Wither Boss, ou Sim. simplesmente o Wither. Eu gostava muito de colocar aquelas areias de almas e as 3 cabeças de Wither Skeletons e invocar esse boss que eu considero particularmente o mais difícil até do que o Ender Dragon. Se falar que ele é muito assustador também. E se você já não considera o Wither Boss mais assustador que o Ender Dragon, relaxa que nesse vídeo você vai mudar de opinião rapidinho. Tanto porque eu vou te explicar o que é o Wither, quanto porque eu quero te apresentar um vídeo do Marcus Yu, o criador do Him. Olá, amante O do terror. Marcos Yu é um cara que manda muito, assim, com... Não Analog Horror, mas esse estilo de terror com Minecraft, cara. A gente tem que ver, tem vídeo do Ewip, eu acho que tem algum do Viral Quest. Não sei, mas eu sei que tem um do Arden, se eu não me engano. E tem um do... Qual que é o nome daquele bicho da floresta da floresta pálida? Do Pale Garden do Minecraft? Eu estava mutado, que delícia. Tem esse do Rim, que eu acho que é do Herobrine. E tem esse aqui do The Garden. Cara, é muito... É bizarro, mano. É bizarro, definitivamente. Apresentar a Wither Storm. Eita. Desde que o Nossa, Minecraft Story que Mode saiu, saudade disso muitas aqui, pessoas cara. conheceram a criatura Que chamada saudade. Nossa, a época que isso aqui lançou. Nossa senhora, mano. Ver youtuber fazendo todo dia, jogando gameplay, tipo assim. A época que os youtubers não tinha tanto costume assim de fazer live, se eu não me engano. Era poucos que faziam live, eu lembro de ter assistido pelo JVNQ. Eu já vi essa série umas 10 vezes. Cara, eu lembro de acompanhar o JVNQ nessa série, mano. Era muito da hora, cara. A época que lançou, nossa, eu com meus, sei lá, mano, meus 8 9 aninhos, mano. O porco falava nessa. Mano, não era o porco, é aquele que tinha o. Esse bro aqui, do meio que eu esqueci o nome. Cara, esse aqui do meio de roupa preta. E o porquinho ali era o Pet, mano. Mas não lembro se ele falava, acho que não. Nossa, de que Wither época boa Storm, da porra, que mano. até então é a versão mais ferrada do Wither Olha Boss. isso, mano. É, isso aqui foi de quando lançou, é porque tem essa aí, tem a versão da Netflix, né? Que se eu não me engano, a versão da Netflix tem um gráfico melhorado, mas não é exatamente jogável. Mas nessa época o gráfico, o 3D era todo meio cagadinho, velho. Nossa, que saudade disso. Boss, que pra você ter uma ideia, o núcleo dela é um command block, mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro, o que é o Wither? No Minecraft existe a dimensão do Nether, que é tipo o inferno. É uma dimensão de fogo e lava que criaturas muito piores do que as do Overworld Fazendo foreshadowing, o Wither é um monte de alma amalgamada. Resumindo, bem resumido, é um monte de alma tudo misturada e afundada nesses crânios. Aí virou isso aí. existem, dentre elas os Wither Skeletons. Os Wither Skeletons que usam espadas de pedra Sem querer, sem ao querer, invés de perdão, arco e chefe. flecha que nem os normais do Overworld. Só que a característica deles que mais chama a atenção é o efeito que eles causam em você quando te batem e causam dano, que é o efeito da decomposição. Então, falando em termos lógicos, quando um desses te acerta, você literalmente começa a decompor vivo. Tudo bem que no Minecraft isso meio que se traduz nos seus corações ficarem pretos e você começar a tomar dano, mas se isso fosse levado um pouco mais a sério, se existisse realmente violência gráfica no jogo, você ia ver o seu próprio corpo decompondo vivo. Então esses esqueletos são muito piores do que parecem. Mas por que eu tô citando os Wither Skeletons? Porque eles são importantes para a invocação do Wither, ou melhor,
o crânio deles é importante. Outro item crucial para invocar o Wither Skeleton são as areias de almas. As areias de almas não têm realmente uma lore fornecida pela própria Mojang, mas é claro que as pessoas que jogam já fazem as suas próprias teorias. No caso, a areia de almas seria uma junção de almas presas em agonia. Dá até pra ver na textura delas, tanto que quando você pisa nela dá um efeito sonoro que parecem gritos, e quando você anda sobre ela é mais lento, o que Sabe de algo sobre esses ossos? Cara, tem teoria, tipo assim. Eu vou considerar. Não lembro. Era um vídeo, acho que do Linkzinho da Teoria Suprema de Minecraft. Mas em algum ponto, se for seguir a lógica da teoria, esse Wither que a gente invoca no jogo era tipo assim, 6 vezes maior. E aí, se for seguir essa teoria que eu me lembre, esses Wither que ficou maior, eles ficaram presos no Nether e morreram e virou esses ossos aí. Se eu não me engano, é alguma coisa assim. É algo desse tipo. pode significar que as almas estão tentando te puxar, seja para você se juntar a elas, seja porque elas buscam salvação. Para você invocar um Wither, você precisa colocar 4 areias de almas em formato de T e em cima delas vai colocar 3 crânios de esqueleto Wither. Assim que fizer isso, ele vai ser invocado, vai ficar invulnerável por 7 Vou criar segundos um mod e pack depois do disso Wither vai Storm. causar uma explosão Me mande, com força 7, imediatamente. o que vai causar mais ou menos 99 de dano. Não é à toa que assim que ele se liberta desse estado dormente, ele já começa a detonar tudo que aparece no caminho. Só que de início até parece uma destruição aleatória, e realmente é. Só que em relação a ele atacar outras entidades, ele sempre evita aquelas que são consideradas hostis ou malignas. Ele só ataca as pacíficas, ou seja, não é um genocídio aleatório, ele sabe o que tá fazendo. Pra matar o Wither não tem muito segredo, é bater nele até a vida dele zerar. Agora, como você vai fazer isso? É outros 500. Até porque os ataques do Wither se resumem nele atirando crânios explosivos em você que, se te acertarem, vão causar dano e o efeito de decomposição. Então você tem que estar, ao mesmo tempo que tentando atingir ele lá de cima, tem que estar se preocupando em desviar dessas explosões e ainda tirar o efeito com um balde de leite se necessário. Se ainda não tá muito, o Wither também tem uma segunda fase, que é ativada assim que ele chega na metade da vida. Quando ele atinge esse estado, ele fica brilhando e se aproxima do chão, assim ficando mais fácil de você acertar ele do chão com uma espada. Dependendo de qual versão você está jogando, se for a Bedrock, ele vai ser muito mais difícil do que a Java, e isso está provado por A mais B pela internet toda. Na versão da Bedrock, o Wither tem um dobro de vida, os movimentos dele são bem mais erráticos e frenéticos, e na segunda... Nossa, tipo assim, qualquer bicho do Bedrock é bizarramente mais difícil do que o do Java, cara. O do Java, tipo assim, o esqueleto do Java é até chato jogar contra ele, tá ligado? Em contraste, o do Bedrock é insuportável. Ele acerta tiro a 62 blocos de distância, virado de costas, através da parede. É insuportável de chato, e no Java você só mata ele em 2 tapinhas e dane-se. Bedrock é um stream mode. É um modo extremo, realmente. Não sei por que a Mojang decidiu fazer isso, mas no Java chega a ser chato de lutar contra ele. fase, ele invoca o Wither Skeletons, mas eles são bem fracotes, então não é um problema. Claro que você vai ter que lidar com mais inimigos contando com o Wither, mas não é uma grande dificuldade. E por último, quando você mata o Wither da Bedrock, ao Ele invés dele explode. simplesmente morrer que nem no Java, ele explode. Agora que você sabe sobre o Wither, deixa eu te falar sobre a criatura mais assustadora que provavelmente nunca vai ser adicionada no Minecraft base, o Wither Storm. Esse é a Ele maior apareceu lenda. pela primeira vez lá no Minecraft Story Mode, como uma espécie de chefão final. Só que não bastava ser um Wither normal, tinha que ser um Wither com esteroides. Então, o criador desse Wither achou que seria Cara, uma ótima boa ideia definição, colocar um Wither bloco de esteroides. comando bem no peito do Wither. Resultado, o bicho saiu do controle. Quando ele saiu do controle, ele começou a sugar todos os blocos e eventualmente pessoas daquele lugar. E cada bloco que ele suga, maior e mais forte ele fica. Até o momento que ele começa a ficar monstruoso e criar cabeças que tem umas luzes violetas saindo de dentro deles que sugam as pessoas para dentro do corpo dele. E blocos também. Ou seja, ele virou um buraco negro ambulante. Um tempo depois que o Wither Storm apareceu no Story Mode, Mano, olha o tamanho dessa porra. Olha o tamanho desse bicho, ele cara. virou um buraco negro ambulante. Um tempo depois, Olha o tamanho disso aqui. Tipo assim, eu me lembro na hora do jogo, isso aqui foi tipo menos de uma semana depois que criaram ele. Ele já tava. Ele ficou assim, sei lá, mano. 4, 5 dias, ele tava assim já. Cara, eu queria muito que tivesse, tipo, um Arif. Se esse bicho tivesse sobrevivido muito tempo, tipo assim, muito mesmo.
ele tivesse absorvido, sei lá, mano, todas as montanhas que existem, sei lá, mano. Eu queria saber qual que é o limite de crescimento dele. Acho que não tem. Ah, ele tem uma cidade de SP na cabeça. Cara, deve ter, mano. Eu acho que cabe uns 6 estados assim na cabeça dele. Se, se, se juntar bem, acho que cabe até 7. Cara, será que o Interestama é cearense? Ele é cearense, mano. Acabei de descobrir. Por isso, mano. Ele é cearense. Depois que o Wither Storm apareceu no Story Mode, é claro que um Eu não sei por que que ele ficou cabeçudo assim, cara. Foi uma escolha de design meio esquisita. Ele podia, tipo assim. Ele podia começar, sei lá, a criar forma, mas ele virou um balão. Ele virou um. Ele virou tipo um Kraken que voa. Sabedoria. Sabedoria não, né? Gula. Ele não absorveu nem conhecimento, foi só bloco mesmo. mod colocando o Wither Storm no Minecraft viria a existir, e de fato, ele existe. Para você conseguir invocar o Wither Storm, faz a Nossa, mesma esse mod é coisa muito que da o hora, Wither cara. original. A diferença é que o bloco no meio, ao invés de ser uma areia de almas, tem que ser um command block. Quando o Wither vier à vida, ele vai vir exatamente como no Story Mode. Vai sugar Cara, inclusive, tipo assim, eu tô pausando muito, mas foda-se, eu quero falar. Mano, arrisco dizer que essa época do Wither Storm foi a melhor época da Mojang. Foi a época que, tipo assim, a Mojang tava no pico de criação, da genialidade do design. Porque, cara, você pegou um negócio que não existe no Minecraft. Tipo assim, é um jogo à parte. Se eu não me engano, foi o primeiro jogo à parte deles, fora o Minecraft. Que eles adicionaram uma nova criatura e estourou muito. Virou um negócio, tipo assim, global. Eu vi em todo lugar da internet nessa época, eu vi o Wither Storm. É tipo assim, os youtubers gringos, tanto de youtuber gringo que deve ter farmado uns 20k em uma semana, só com o Wither Storm postando, tipo assim, vídeo todo dia. Jogando esse mod no Minecraft é brincadeira. Mano, essa era a época de ouro, assim, do Minecraft, da Mojang. Hoje em dia ela tá indo, né? Tá farmando o dinheiro dela. Tá, o jogo tá ficando ruim. Não, Resident, sai da minha cabeça. Cara, pior que nem. Eu acho que o Resident nem farmou tanto assim com o Wither Storm, cara. Resident farmava mesmo era com as thumb de Goré. Thumb de Goré, grávida e anão. Cara, eu acho que o Resident sequestra não, mano, até hoje. Cara, época de ouro, assim. Os youtubers acho que mais farmou foi da gringa lá e foi tipo assim. Um case, já tá vendo que foi Batista. Nossa senhora. Acho que o Tasercraft também. Nossa, deve ter farmado muito. todos os blocos ao redor e aumentar o seu poder. Ele tem 5 fases. A primeira fase é a que ele tá como o Wither normal, só que com o Command Block no meio, até ele começar a sugar todos os blocos e passar para a fase 2, onde ele já tá com os blocos em volta, mas só tem um olho. Até aí, o bloco de comando ainda está exposto. Na fase 3, o bloco de comando para de ficar exposto e tentáculos aparecem em volta do corpo dele, mais especificamente 3. Ele ainda tá com 2 cabeças de Wither, só a central que tá como a do Wither Storm. Mas isso muda na quinta fase, onde as 3 cabeças começam a ficar iguais, e além disso, uma tempestade começa a acontecer. É aí que o nome dele começa a fazer sentido. Vários blocos começam a flutuar ao redor dele e um rugido Cara, eu enorme. acho que ele usou Ele tá jogando. Visivelmente, eu acho que ele tá jogando no Bedrock. Ele parece que tá jogando no Bedrock. Ou o HUD dele tá bem parecido com o do Bedrock. Mas, tipo assim, tem um mod do Bedrock que tá exatamente nessa mesma vibe. Sei lá. Sei lá, tá meio esquisito. Tá parecendo muito Bedrock, mas talvez seja o Java. Não sei. Com a sinal Mas eu tenho esse mod, mano. Eu tenho esse addon. Qualquer dia eu paro pra jogar ele, se meu PC não crashar. Eu vou fazer. Antes de jogar mod de Minecraft sem Java, eu vou fazer uns testes pra ver se meu PC ele só não esfarela quando eu abro. sinalizando a chegada da fase 4. A fase 5 não muda muito da fase 4, tirando que ele fica maior e os tentáculos vão para baixo do corpo. O céu agora vai escurecer por causa do Wither Storm, e quanto mais o tempo passa, mais esse efeito fica aparente. Aqui ele começa a spawnar um subchefe chamado Withered Symbiont, que é um zumbi mutante forte pra caralho. É do Então, Bedrock, é do além de Bedrock. evitar ser sugado pelo Wither Storm, você ainda tem que se preocupar com outro subchefe. Para matar o Wither Storm, você precisa de uma bomba equivalente a uma atômica, chamada Formed Bomb. A detonação dela demora 600 segundos para começar e ela precisa detonar bem dentro do Wither Storm. E só dá para fazer isso fazendo ele absorver a bomba. E assim que ela explodir, ele vai gritar de dor e finalmente morrer, né? Esse detalhe técnico Não, aqui. Esse era a detalhe bomba. aqui. E assim que ela explodir,
Tá aqui, mano. O cara morreu gravando o negócio. Tava fora do roteiro isso aí. Ele vai gritar de dor e finalmente morrer, né? Não, porque nada é tão simples assim, não é mesmo? Quando você detona essa bomba no Wither Storm, ele inicia a fase 6. Os tentáculos vão colocar o bloco de comando pra dentro do corpo de novo e aí a penúltima fase vai começar. Agora, além dele Que língua é essa na tela de morte? Nossa, o cara tá jogando em. Mano, é verdade, mano. Que língua é essa que ele tá jogando? Ele tá fazendo técnica de speedrun, pô. Botou um negócio em árabe, sei lá, chinês, pra passar mais rápido. Alemão? Deve ser alemão mesmo. tá muito maior, ainda vai ter mais 2 Wither Storms saindo de dentro dele, meio que conectados com o corpo principal. O céu vai escurecer ainda mais do que na fase 5. E então a gente chega na última fase desse bicho, a fase 7, também chamada de World Eater, ou Final Devourer. Nessa fase aparece meio que um portal na cabeça dele, que você tem que entrar para conseguir encontrar o bloco de comando. Lá dentro é como se fosse uma outra dimensão. É um mundo inteiro só na cabeça dessa criatura, para você ver a magnitude que ela já tomou. O cérebro dela é meio que o command block, ou então um núcleo, sei lá. Uma vez que você consegue destruir o bloco, o Wither Storm finalmente morre. Agora a gente chega finalmente no vídeo do Marcus Yu. Ele começa com alguém pescando numa costa. Nossa, cara, eu tinha esquecido. É verdade. Mano, o vídeo só. O negócio do Marcos Yu só começou agora. Nossa senhora. Passando um tempo, ele pega alguma coisa. Uma cabeça humana, que eu presumo ser a cabeça de um esqueleto Wither. Essa pessoa se assusta com esse crânio e sai correndo pro barco, navegando até o meio do mar mais ou menos. Olha o O raiozinho lá. problema é que lá no Nossa, céu dá pra ver justamente a silhueta nossa, na moral, isso me daria um medo do. Nossa, eu infartaria. Qualquer coisa eu infartaria, né? Mas, tipo assim, nossa. O Marcosinho manda muito, né, cara? E a artesona muito da hora. Parece uma ilha. Cara, ele é quase. Ele é um skyblock flutuante. Ele é um skyblock preto que voa. do Wither Storm, e logo depois, os tentáculos tocando a água. O cara já percebe o Caraca. perigo que ele tá e começa a remar o mais rápido possível para longe da tempestade. Mas pelo que dá pra perceber, o Wither Storm já tá nas fases finais, se não na fase final. Nossa, cara, o cara já encontrou o Wither Storm no Final Form já. Na forma. Ah, boa, esse cara foi Jeff, né? Já dá pra saber o que acontece com esse cara. Daí ele Não sabia que o Wither era cearense. Nossa, mano, eu riria muito agora se eu não tivesse feito essa piada há uns 6 minutos atrás. Mas é boa, ele é cearense, mano. Inclusive a gente tava falando sobre o design dele, porque que ele. Quando ele fica. Mano, agora que eu percebi que o cara tá sendo abduzido, mas tudo bem, calma. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente tinha feito eu, no caso, tinha feito esse questionamento do porquê que a cabeça dele aumenta e não, tipo assim. E não ele vai tomando uma forma. Ele vira tipo um Kraken, mano. Não sei que porquê dessa escolha. Mas foi boa, mano. É uma escolha. Escolha legal de design. pelo que dá pra Ele vira um perceber, balão o preto. Wither Storm já tá nas fases finais, se não na fase final. Daí ele consegue ver uma pessoa flutuando na luz. Essa pessoa tá com vários tentáculos passando pelo corpo dela. Se fosse pra adivinhar, eu diria que essa pessoa é o Wither Symbionte, só que de um jeito bem mais macabro. Caraca. Daí aparece uma imagem da Terra, do planeta. Provavelmente é pra proteger melhor o command block. Cara, mas eu não sei se faria tanto sentido, porque, tipo assim, no começo, tipo assim, a base dele, que é o command block, a cabeça fica em cima. E aí depois de um tempo. Ah, não, ele vai subindo. É, realmente faz sentido, faz sentido. É, vira tipo um domo pro command block, né? Verdade. Porque ele começa na base, assim, no centro do Wither. E, por lógica, ele vai subindo conforme ele vai aumentando, porque a parte embaixo, acho que embaixo da cabeça dele, vai afinando, enquanto, tipo assim, por cima vai só aumentando, vai se expandindo.
Mano, testei o mod do Wither Storm, a TNT deu uma flashbang na minha cara. Ah, mano, era pra você ter esperado isso. E sabe quando eu disse que o Wither Storm fica maior Ficou conforme cego. ele vai consumindo os blocos? Então, nesse Eita momento, caralho! ele já tá muito maior que a própria Terra. E se pá, tá do mesmo tamanho que Júpiter, considerando que a gente não consegue ver o resto do corpo. Então, a essa altura, o Nossa, que Wither da Storm hora, já velho. virou uma ameaça cósmica. Mano, era isso. Eu também tava falando sobre isso, tipo assim. Eu queria muito que tivesse um Arif, porque não dá pra saber qual que é o tamanho real, tipo assim. Qual canonicamente é o tamanho que o Wither Storm poderia chegar. Isso real, mano. Isso. O Marcos Yu, ele fez algo que eu acho que boa parte do público tem uma dúvida, cara. Se ninguém tivesse matado o Wither Storm, até onde ele ia chegar? E tá aí. O cara tá maior que a porra da Terra. Nossa, mãe, calma aí. Deixa eu voltar porque eu não entendi. Foi um time skip muito grande. Tipo assim, ó, calma aí. Ele tava aqui. Tá aqui a silhueta dele. Aí tá aqui o simbionte bizarrão. O Wither é de simbionte. Passando pelo corpo dela. Cadê? Se fosse pra adivinhar, eu diria que essa pessoa é o Wither Symbionte, só que de um jeito bem mais macabro. Ah, tipo assim, aí tá aqui. Aí como que já pulou pro bicho ser do tamanho da Terra, mano? Considerando que o Command Block tem poder infinito, o Wither também pode. Verdade, né? Porque não. É, não tem limite o Command Block. É, teoricamente, por mecanicamente e na teoria, ele consegue executar infinitos comandos. Um Command Block ele consegue armazenar digamos, uma linha de programação simplificada infinita. É, realmente. Nossa, minha cadeira estalou aqui. Tá, eu quero Daí entender como aparece que uma chegou imagem no. da Como Terra, que chegou do na ameaça planeta. E cósmica? sabe quando eu disse que o Wither Storm fica maior conforme ele vai consumindo os blocos? Então, nesse momento, ele já tá muito maior que a própria Terra. E se pá, tá do mesmo tamanho que Júpiter, considerando que a gente não consegue ver o resto. Então a sabedoria talvez esteja certa hora ele não usar um barra kill. Cara, eu acho que ele não usa um barra kill porque. Eu não acho que ele tem consciência, mas ele não é. Sapiente a palavra? Não sei. Mas ele não tem uma consciência humana. Não sei dizer, eu não acho que ele seja inteligente o suficiente pra usar. Eu acho que não faz sentido pra história alguma coisa com o barra kill existir. O Wither não ser consciente. É, não é consciência no caso, é porque ele é. Ele é um predador, ele é um instinto. Ele tem os instintos de uma criatura que devora tudo. No próprio Story Mode, se eu não me engano, algum dos personagens, acho que da trama assim, da lore principal, matou o Ender Dragon usando o Command Block. Se eu não me engano, tem algum plot que é esse, que, tipo assim, tem uns caras que são muito conhecidos. E aí o plot é que, na verdade, eles não mataram o Ender Dragon. Foi um cara, o mais inteligente do grupo, ele pegou o Command Block e usou no Ender Dragon e só evaporou o Ender Dragon. E eu acho que, tipo assim, ele conseguiu usar dessa forma, mas eu acho que o Wither não conseguiria, porque o que tá em volta dele. Não sei, cara, deixa eu tentar elaborar uma frase que daria bom nisso. Eu acho que por ele ser um animal, o sentido do command block que foi atrelado a ele, eu acho que foi simplesmente consumir e proteção. Porque ele protege o command block a todo custo, ele envia toda a massa pra virar tipo um domo em volta, mas ele consome tudo que tá ao redor, então. Não sei, realmente, ele não é um ser com consciência. O command block se adotou pra ele, então. É porque, tipo assim, a partir do momento. É porque eu acho que tem os instintos do Wither, né? O Wither, se fosse seguir uma parte lógica, o Wither normal é um monte de alma amalgamada que foi revivido com os crânios de Wither. Tipo assim, é decomposição e um monte de alma amalgamada. Tanto que ele explode, né, no final. É a mesma coisa que você acumular muita pressão em alguma coisa e depois você quebrar esse alguma coisa. A pressão só vai explodir pra qualquer canto. Então, se fosse seguir, eu diria que, tipo assim. Ah, nossa, agora faz sentido. Agora que eu parei pra pensar, porque
ele não tem instinto porque o Command Block, ele virou um Command Block que controla um monte de alma amalgamada. Não faz sentido ele ter consciência suficiente pra usar um comando. É um monte de alma conflitando. Eu lembro dessa parte no Story Mode, um carinha usou o Command Block no dragão. Eu me lembrava de alguma coisa assim também. Mas não faria sentido ele usar o Command Block como um Command Block mesmo, porque ele é um monte de alma amalgamada, então automaticamente o Command Block virou só um núcleo. resto do corpo. Então, a essa altura, o Wither Storm já virou uma ameaça cósmica. O cara então enlouquece. Então não é uma mente colmeia. Cara, não é uma mente colmeia porque, tipo assim. Se eu arrancasse um tentáculo dele e eu começasse a, sei lá, eu começasse a pisar nesse tentáculo, eu acho que ele não sentiria. Não é uma mente colmeia, eu diria que é um. É a mesma coisa que uma mente colmeia, só que todas as mentes estão em um ponto só. É um monte de ser entrelaçado em volta do Command Block. O Command Block é tipo um coração. Então, é um núcleo. É o que dá energia pra essas almas, eu acho. E começa a gritar no barco. Também Só que pelo parece fator que de tá ser infinito tudo do Command calmo. Block. Só parece, porque logo em seguida aquela luz de Nossa, ai, abdução do Wither flashbang! Storm começa a levar ele pra cima, na direção da cabeça do monstro. Nesse momento, se você não tem uma Elytra, já não tem mais nada o que fazer. A luz foi só se intensificando cada vez mais, enquanto o corpo do pobre homem era consumido pouco a pouco. A carne do seu corpo vai se desprendendo dele e se fundindo ao corpo do Wither Storm. Ai, nossa, que deu agonia de pensar isso. Ai, que agonia, mano. A única coisa que sobra é um corpo esquelético e sem carne Nossa, alguma, arrepiei, até ser arrepiei. completamente consumido pelo Wither Storm. Esse vídeo do Marcos Yu mostra pra gente como seria essa criatura sugando um ser vivo, só que de uma forma realista. Se ele suga os blocos da Terra um a um, então a carne de um ser vivo seria puxada pouco a pouco também, causando muita dor. Mas eu duvido que uma criatura desse tamanho ia focar tanto em um ser humano só. Se bem que esse cara era o único ser que existia ali além do Wither Storm e do Wither Symbiont, então até que faz sentido. O Marcos Yu sempre sabe como fazer esses vídeos com essas animações realistas do Sim, Minecraft, mano. e mostra perfeitamente Nossa como esse Senhora. jogo poderia facilmente ser do gênero de terror. Eu acho que o Wither Storm é uma das, se não a criatura mais assustadora que já passou pelo Minecraft. Tudo bem que é um mod, e também ele só apareceu oficialmente no Story Mode, então não conta como no Minecraft Vanilla, mas se ele realmente existisse no Minecraft, ele seria o Boss Master, o pior de todos. Mas eu só acho que eles não adicionam porque ele seria meio impossível de matar. Se o Ender Dragon já realmente. é treta, imagina esse bicho aí. Ele deixa os outros Não, que mobs isso, o e Ender Dragon é bosses que são facinho, mano. difíceis de matar, Não é tão tipo difícil o assim. Warden e o Ah, o Wither, Warden é pegado no de matar. chinelo. Mas o que você acha? Será que seria uma boa adicionar o Wither Storm no Minecraft? Eu sinceramente ficaria bem curioso de spawnar ele e me Seria. arrependeria logo depois. Seria Agora, legal. um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada Ok, eu acho que aqui acabou o vídeo. uma vez eu por acho. mês. Então, se você Provavelmente, quiser ter pelo o seu nome finalzinho. aparecendo aqui no final dos vídeos, assine o membro Benção do Emissário VQ ou Benção de Niar da Totep. Os Ah, benefícios não, é só o cara fazendo a propagandinha dele. Então a gente já sabe, por exemplo, de uma Elytra, cara, é que é complicado. O cara saiu pra pescar e. É. Imagina você sair de casa pra pescar e ver esse bicho. Ah, mais uma segunda-feira, né, mano? Tira um pedacinho dele e faz de isca pros peixes. Inclusive, isso me faz pensar por que, que ele não. Por que, que o Wither Storm também não usou a luz diretamente na água pra absorver peixe. Eu facilmente conseguiria imaginar um. Tipo assim. Não sei por que que o Marcos Yu não fez isso, mas faria sentido se tivesse um monte de peixe voando pra ele. Tipo assim, saindo da água indo até ele. Faria bastante sentido. Eu lembro que no Minecraft Story Mode não tinha, mas é porque não tinha nem peixe nessa época, se eu não me engano, do Story Mode. Não tinha adicionado peixe no Minecraft. Facilmente teria um vírus visual do Wither Storm. Cara, teria. Nossa, é muito bom, mano, o conceito do Wither Storm.